Seja muito bem-vindo ao meu canal e para começar com o pé direito, hoje a gente vai fazer um entrecô. Olha só, 2 dedos de entrecô e a gente vai dar o ponto. Eu vou ensinar você a fazer o ponto que você quiser. E para acompanhar, a gente vai fazer as melhores batatas que você já viu na internet. Então fica até o final desse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí e deixa um like para não perder nenhum vídeo. Agora a hora que tu roda a vinheta. O primeiro passo vai ser colocar as batatas assarem, porque daí ela vai ficar pronta ao mesmo tempo que a carne. Então, a quantidade de batata depende de quantas pessoas você vai fazer essa receita. Batatas higienizadas já, a gente vai cortar ela no meio. Eu sempre gosto de cortar em 4 e daí fatiar ela. Tentar trabalhar ela o mesmo tamanho para ela assar ao mesmo tempo e ficar todas prontas, nenhuma passar do ponto. Ou ficar crua. Você corta todas as batatas. Se você não gosta de cortar, de comer a batata com casca, também não precisa fazer, você pode descascar ela. Eu já gosto dela bem rústica, com a casca, porque a casca ela também tem bastante nutriente e a casca ela vai ficar bem crocantezinha no final. Batatas cortadas, agora você vai dispor ela numa forma e vai temperar elas. Sal. Eu sempre gosto de utilizar páprica. Você pode utilizar a doce, a picante ou a defumada. Eu gosto da defumada, que ela dá um sabor bem legal para nossa batata. E vai harmonizar bem com o nosso entrecô, que a gente não vai fazer na brasa. Esse entrecô aqui é para quem não tem churrasqueira ou não está a fim de acender o fogo. E agora, para finalizar por cima, um pouquinho de pimenta do reino. Agora você mistura aqui bem para pegar todas, pegarem o tempero. Eu já gosto de temperar ela antes. E durante o cozimento, quando ela está assando, ela vai absorver todos esses sabores aqui. E agora você vai adicionar a gordura de sua preferência. Eu sempre vou indicar manteiga, banha de porco ou azeite de oliva. Cobre ali bem ela, a batata vai absorver ela um pouco, daí ela vai quase que fritar ali dentro. Depois ela vai ficar com o fundo bem crocantezinho e macia por dentro. Essa é a ideia do prato. E aqui por cima você pode colocar a erva de sua preferência. Eu estou utilizando tomilho. O alecrim vai ficar muito bom também nessa batata, porque o alecrim é muito aromático e a batata absorve, ele harmoniza muito bem com ela. Vamos colocar 3 dentes de alho. Se você não quer amassar ele assim, você pode só colocar no meio. É importante você deixar ele com a casca, porque com o cozimento da batata, ele não vai torrar o alho, a casca vai proteger. Quando você tirar a batata, você vai poder tirar esse alho e vai esmagar ele e vai ficar um sabor maravilhoso. A quantidade de alho também é a seu critério. Aqui o pessoal gosta bastante, então vamos colocar. Simples assim, se quiser colocar um pouquinho mais de gordura também vai ficar legal. Leva para o forno, forno alto. Se o teu forninho é elétrico, pode ligar o dourador e a parte de baixo, 250 graus, vai ficar show de bola. 25 a 30 minutos ela vai estar assada. Se você quer ela um pouquinho mais crocante, deixa um pouquinho mais de tempo. Enquanto as batatas foram para o forno, a gente vai preparar a nossa carne. Quantos minutos? Ele leva em média 15 minutos para deixar pronto, mas se você quer acertar o ponto, deixar perfeito, vai levar um pouquinho mais e eu já vou te explicar o porquê. Aqui a gente vai temperar essa carne antes de ela entrar na panela, para ela absorver um pouco mais os ingredientes. E não tem aquela história de você pode temperar ela lá direto, bota, depois você vai temperar também, não tem problema. Quanto você pode temperar ela antes. Quando você tempera ela antes, ela vai absorver melhor. Como é um corte mais grosso, ele tem uns 2,5 dedos de espessura, ele precisa puxar um pouco o sabor ali. Se você fizer ele na panela, temperar ele na panela, depois que você cortar, que você vai temperar, botar um pouquinho de sal só para dar pra ele realçar o sabor desse corte. Eu gosto de temperar com sal. Aqui pode colocar o quanto seu coração andar, mas pode colocar uma quantidade um pouco mais razoável, porque ele precisa puxar, porque é um corte mais grosso. Vamos temperar ele em todos os lados com sal e nas laterais aqui também. Eu gosto de colocar aqui para fazer a carne pimenta do reino, moidinha na hora. Se você não tem ela moída na hora, pode ser aquela moída também. Mas a pimenta do reino, ela harmoniza muito bem
Ela traz uma pungência mais suave pro prato. E na carne eu vou colocar um pouquinho de páprica picante, só para ele ajudar na cor dessa carne, para ela ficar bem mais dourada. E aqui eu vou deixar ele puxando esse sabor por pelo menos 5 minutos. Agora é a hora de aquecer a panela. Para aquecer a panela você pode colocar um fogo alto e depois, quando a gente começar a dourar essa carne, você vai baixar o fogo, deixar médio para baixo. Porque dessa forma a gente consegue controlar o ponto dela e eu já vou te ensinar um segredo para você acertar e não tem erro. Para fazer esse corte na panela sem a churrasqueira, por exemplo, ele vai ficar muito bom. Eu gosto de utilizar a manteiga. Ela harmoniza, a carne fica muito mais suculenta, a carne absorve muito mais sabor quando você faz ela com manteiga. Tem gente que fala que você tem que jogar um fio de azeite, um fio de óleo para poder não queimar a manteiga. Mas a própria carne tem gordura. Então a gente vai colocar a manteiga aqui no fundo. Olha só, quando a panela esquenta bem, a gente entra com a manteiga e imediatamente já vai entrar com o corte. Dá uma passada aqui. Então não precisa de fio. Se você quer colocar um fio de azeite, algum outro corte para poder não queimar a gordura, você pode colocar. Só que a própria carne tem gordura e não vai deixar isso acontecer. Então é hora de entrar com o nosso corte. Esse aqui eu deixei 2 dedos e esse aqui 2 dedos e meio, porque eu gosto de comer ele um pouco menos passado. Eu vou dar um ponto diferente em cada um deles. Agora é a hora que a gente controla o fogo. Ele vai entrar. Quando você colocou a carne aqui, você não mexe nela, porque ela precisa selar o fundo para ela fazer aquela crostinha que vai manter todos os sucos da carne dentro dela, que vai ser importante depois. Para a gente acertar o ponto dela. Para a gente utilizar a reação de Maillard que faz no fundo da panela, que é aquela crostinha que não é queimada, ela é um ponto menos do que queimado. Para a gente extrair todo esse sabor, a gente vai usar alguns legumes. Eu preparei aqui umas cebolinhas roxas que a gente achou no mercado. São maravilhosas. A cebola roxa ela é um pouquinho mais suave, mais doce, mas ela vai trazer uma acidez para o nosso prato. E o que não combina com um bom bife na panela, uma boa carne na panela, se não uma cebola. Eu só vou cortar ela ao meio, para ela manter a textura ao final. Quando a gente virar o bife, já vamos começar a entrar com os legumes, para que o corte da carne também pegue e extraia esse sabor que vai entrar da cebola e dos nossos outros legumes. A quantidade depende da quantidade de pessoas que você está servindo. Se você está fazendo para você e para mais uma pessoa, vai menos. Eu vou usar alho, porque o alho também harmoniza muito bem com a carne. Dessa vez eu vou usar ela sem casca e eu vou deixar ele com um tamanho grande assim também. Para quem gosta de comer alho, ele vai chegar num ponto interessante depois. Agora a gente dá uma conferida como é que tá. Deixa ele selar bem. Aqui uma coisa interessante, você vai conseguir ver como ela vai começar a subir o cozimento aqui. Quando ela vai esbranquiçando aqui por fora, é o mesmo ponto que ele está atingindo no meio da carne. Os legumes que eu estou colocando para acompanhar essa carne, você pode fazer conforme você preferir. Eu vou colocar um alho poró também. O alho poró ele é muito suave e ele vai trazer uma leveza para esse prato. E a consistência dele no final, quando ele fica pronto, é muito agradável de comer. E aqui eu trouxe mini pimentões. Esse mini pimentão ele vai trazer aroma para harmonizar com toda a composição do prato. O pimentão, para quem não gosta, pode substituir. E a quantidade depende da quantidade que você quer. Se você quer um prato mais picante, você pode usar a dedo de moça, que eu particularmente gosto muito. Aqui chegou 3, 4 minutinhos, a gente vai virar a carne. Olha só. Se você achar necessário colocar um pouco mais de manteiga, um pouco mais de gordura, pode acrescentar também, que não vai fazer diferença. Esse corte mais robusto, mais grosso, que eu deixei com 2 dedos e meio, eu vou selar ele de todos os lados para não ficar diferente a cor na hora de servir.
Depois que vira, eu vou acrescentar mais um pouquinho de manteiga e vou começar a entrar com os legumes. Primeiro o alho poró, as mini cebolas. Daqui a pouco eu acrescento o alho e os pimentões. Essa técnica você pode utilizar para qualquer corte bovino que você vai atingir o resultado que se espera. Agora aqui uma coisa interessante, agora o segredo para você acertar de vez o ponto da carne. Você vai fazer utilizando a palma da tua mão. Você junta o indicador com o dedão, você vai apalpar aqui. Você vai fazer isso aqui. Esse aqui é o ponto mal passado. Então você testa aqui e testa a tua carne. Ó, tá mal passado. Esse aqui é o ponto menos. Você testa aqui, testa a tua carne. Tá o ponto menos. Aqui é ao ponto. Ó, você testa aqui a firmeza da tua mão e você vem aqui, olha só. Você não vai mais errar. E aqui o mindinho com o polegar, com o dedão é bem passado, olha só, a rigidez. É a mesma situação. Então não tem como errar mais o ponto da sua carne. Olha só, os legumes eles vão extraindo, vão fazendo parte da reação de Maillard e vai ficar um sabor maravilhoso. Agora você pode entrar com o alho. O alho, se ele passar muito do ponto, ele começa a ficar mais amargo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os legumes eles absorvem bastante a gordura da panela e a gente precisa de um pouquinho mais de gordura para poder fritar bem, selar bem a carne e ela ficar bem suculenta. Aqui a gente consegue ver como é que vai estar o ponto da carne por dentro. Por fora a gente consegue saber disso aqui. Então ele precisa de mais alguns minutinhos aqui cozinhando, dependendo do ponto que você gosta. Se o teu corte tiver gordura, você também tem que selar essa gordura, para ela ficar aquela gordura que derrete na boca, não ficar uma gordura crua. Então, fere todos os lados do teu corte também, que vai ficar, não tem erro, vai ficar bem saboroso. E agora, uma parte importante, a gente vai deixar esse corte descansar. Vai deixar aqui pelo menos 5, 6 minutos descansando, porque dessa forma o suco vai começar a se redistribuir para o restante da carne e ele não vai ficar vermelho em um ponto só. Quanto mais tempo ele descansar, mais você vai acertar esse ponto. Esse outro corte, como tá maior, a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo. Eu gosto dele ao ponto menos, mal passado, ponto menos. Então é esse o ponto que eu vou deixar. Se você gosta dele mais passado, é só deixar mais tempo. Só ir deixando 2, 3 minutinhos e fazendo o teste do toque da mão. Não vou falar o teste do toque, né? Os legumes, a cebolinha, o alho, elas já estão caramelizando bem legal. Eu vou entrar agora com os pimentões. A gente vai deglaciar com um pouquinho de shoyu e um pouquinho de água para fazer um molho, que a gente extrai todo o sabor do fundo da panela, que vai ficar maravilhoso para acompanhar essa carne e as batatas. Agora é a hora que a gente vai entrar com shoyu. 3 colheres de sopa. O ideal, cada legume que você acrescentar nessa panela, é você temperar ele com sal. Como eu vou utilizar shoyu, eu não salguei os legumes, porque o shoyu já é salgado e ela puxa para o fundo da panela o sal da carne também. Mas se você achar necessário, depois você prova. Se precisar de mais sal, a gente coloca. Eu gosto dessa caramelização, eu gosto desse queimadinho que ele fica. A cebola fica muito saborosa quando ele dá esse queimadinho. E agora, no mesmo potinho do shoyu, a gente vai deglaciar um pouquinho de água para fazer um molho para acompanhar a nossa carne. Agora a gente vai deixar ele reduzir, para ele ficar um pouquinho mais espesso. O próprio fundo que gruda na panela aqui vai ajudar a engrossar esse molho, então vai ficar muito bom. Depois de 30 minutos, a nossa batata tá assim. Ela fica bem suculenta por dentro. Ela absorve bem os sabores e os temperos e fica maravilhosa essa batata. Eu vou colocar no prato só pra gente
ver como é que vai ficar. Tenha medo de deixar caramelizado, deixar ele dar essa queimadinha. Esse queimadinho aqui é um ponto menos do que o queimado. Aí você vai ver que fica maravilhoso o sabor. E é isso aí. É uma porção para 2 pessoas, tranquilo. Esse corte está bem grande, ele deve ter uns 450 gramas. Fica maravilhoso. O ponto é o ponto que você preferir. Eu vou abrir agora para a gente ver o ponto. Olha só. Esse aqui é o ponto mal passado. Se você quer ele ponto menos, ele vai cozinhar um pouquinho mais aqui dentro. Ao ponto ele vai ficar mais rosinha, mais levando para o branco. Se você gosta dela bem passada, se isso aqui para você é cru, você não gosta de comer, você faz conforme você prefere. Tecnicamente, a carne ela tem um ponto ideal para se comer. É um corte que é suculento, é um corte maravilhoso para você comer assim, mal passado ao ponto menos. Se você gosta de bem passado, pode fazer também, porque o corte da carne ele é subjetivo, é conforme você gosta. Então, fica à vontade para fazer conforme você preferir. Muito obrigado por acompanhar até aqui esse vídeo. E agora é a parte boa. Tchau!